Amém. Bênção pura, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Que alegria, que privilégio estar aqui. Que bênção estar num lugar tão gostoso como esse, com pessoas tão especiais, e estar aqui louvando ao Senhor. Eu estava ali sentado, na verdade de pé, adorando, louvando a Deus, e só pensando, para que ir lá? Para que compartilhar a palavra? Já está bom demais. Já estamos aqui no terceiro céu, diante do trono do Cordeiro, louvando Ele. Que coisa gostosa. Eu tive uma experiência ali, irmão, tão boa, tão maravilhosa. Sabe o que isso representa para mim? Eu sei que você já sabe disso e já percebeu isso. É que Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo, Ele não só está nesse lugar, como Ele está aqui, dentro de mim, dentro de você. Que coisa gostosa ter comunhão no meu espírito, com o Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa ser coparticipante da natureza divina. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Brigadão, pastores, pastor Jonatas, que privilégio estar aqui com vocês. Eu fico aqui assim, eu sou meio agitado, sabe, pastor? Você reparou lá, quem assistiu o meu workshop, eu vou dar um jeito aqui, talvez eu vou ali para baixo, não é? Compartilhar mais de perto com vocês, e transmitir um pouquinho do que Deus coloca no meu coração, do que está aqui, compartilhar com vocês, dentro das minhas conversas lá com o pastor Jonatas, trocando um e-mail, não é? E aí, o que nós vamos compartilhar para a turma? E aí ele contou um pouquinho para mim, falou do que é a linha que vocês estão indo aqui. Eu falei, pastor, deixa eu compartilhar essa palavra aqui, do banco ao campo. O que é isso? Isso aí é meu DNA, é minha vida, é o que eu amo, é o que Deus tem feito na Central. Não sei se você conhece a Central, mas a Igreja Batista Central é uma igreja de mais ou menos 50 anos, uma igreja que com cerca de 40 anos, muito bíblica, muito relevante, mas ficou ali em torno de seus 400 membros, 350, 450, mas há cerca de 14 anos atrás, Deus nos visitou de uma forma poderosa. E Deus falou conosco: o povo de Deus não é feito para ficar sentado no banco. O povo de Deus é chamado para tomar o campo, não é chamado para ser espectador do mover de Deus, é chamado para ser protagonista do que o Espírito Santo de Deus está fazendo na terra. Não é chamado apenas para ler livro, mas para escrever história. E o Senhor começou a levantar o povo ali daquela igreja. Meu irmão, foi um negócio maravilhoso. Nós entendemos que todo crente é chamado para pregar o Evangelho. Isso não é privilégio do pastor. Nós entendemos que nós temos na nossa boca e no nosso coração a mensagem que transforma o mundo, e nós não podemos guardar. Nós não podemos ser um ministério de manutenção, mas de expansão, porque Deus nos chama para conquistar o mundo todo. E nós começamos então, dentro dessa palavra de que nós somos, vocês são, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus, chamado para anunciar, para proclamar, não é para ficar com a boca fechada, as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós começamos a entender que nós somos sacerdotes, e Deus começou então a levantar um mover no nosso meio, de que ninguém vai ficar no banco, todo mundo vai tomar o campo. E ali Deus levantou 16 líderes de células, líderes de um pequeno grupo, que abre a sua casa, que recebe as pessoas, que compartilha o Evangelho, que não só gera um crente, mas gera um discípulo. E começamos então com 16 células, crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Você sabia que o nosso Deus é um Deus de multiplicação? Você sabia disso? Tudo no reino de Deus multiplica, tudo no reino de Deus multiplica. Sabe qual foi a primeira palavra de Deus registrada nas escrituras sagradas para você e para mim, para o homem? Sabe qual foi a primeira palavra de Deus? Primeira: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, dominem
reinem sobre ela, multiplica. Você, homem, você cheio da presença de Deus, você pleno em Deus, perfeito em Deus, inteiro em Deus, multiplica. Gera um filho, mas não um filho apenas natural, mas um filho também com essa mesma identidade e DNA, pleno da presença de Deus. Tudo no reino de Deus multiplica. Nós temos que multiplicar. Sabe, essa multiplicação, lá de Gênesis, da palavra de Deus ao homem, com o pecado ela foi interrompida. Ela foi paralisada, porque ao gerar um filho natural, ele já nasce no pecado. Ele não nasce mais pleno da presença de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas hoje nós podemos multiplicar a nossa vida em outra vida. Quando eu ganho uma pessoa para Jesus, ela se torna filho de Deus. João capítulo 1, verso 12 diz: aos que creram, aos que receberam, Deus deu o direito e o poder de se tornar filho de Deus. Há uma multiplicação. Eu amo célula, célula multiplica. Célula multiplica, tudo deve multiplicar. Qual que é o propósito de uma goiabeira? Qual que é o propósito de uma goiabeira? O que é? Da goiaba. Em certa parte tudo bem, mas se ela der goiaba o ano inteiro, e depois ela der goiaba de novo, e dá goiaba de novo, e daqui a pouco ela seca e ela morre, ninguém mais come goiaba. Mas se aquela goiaba cair no chão, e aquela semente cair na terra, e ela for germinada, e ela multiplicar em outra goiabeira, goiaba continua na terra. Está entendendo? Tudo no reino de Deus deve multiplicar. Você deve multiplicar a sua vida em outra vida, e as nossas 16 células começaram a multiplicar. De 16 células, mais ou menos umas 32. E daqui a pouco multiplicaram de novo. Hoje, para a glória de Deus, nós somos cerca de 1.300 células. Mais de 8.000 pessoas vivendo em células. Um grupinho de jovens e adolescentes que tínhamos. Hoje já somos mais de 3.000 em células. Estava ali feliz demais nesse acampamento e compartilhando com eles, que delícia, não é? E ele me contando, e eu, meu irmão, a gente tem tanto trabalho, tem que fazer mais ou menos uns 12 desse para conseguir levar todo mundo. É acampamento demais, é bom demais, mas sabe por que isso é possível? Porque primeiro nós alargamos a nossa mente, nós começamos a entender que não é só para nós, é para o mundo inteiro. Uma visão menor que uma cidade não é visão de Deus. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, receberão o Espírito de Deus, vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Está entendendo? Falei com ele, tem que falar sobre isso, eu tenho que falar. E aí tinha alguém para dar a palavra, aí eu comentei, eu falei assim, se quiser, vamos fazer o seguinte, eu posso dar meu testemunho, eu posso contar, posso dar uma outra mensagem, mas eu queria compartilhar sobre isso. Ele falou, Léo, faz do jeito que você quiser, faz do jeito que você quiser lá. Eu falei, então tá bom, então vou fazer uma misturada toda, não é? E vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar um pouquinho do meu testemunho, mas eu não consigo falar do meu testemunho sem fazer você tomar uma decisão de levantar desse banco e ir para o campo e fazer a diferença. Toda geração tem a sua chance de mudar o mundo, toda. Essa é a nossa, amém? Essa é a nossa, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu creio que Deus vai falar muito no seu coração nessa manhã, e eu creio do fundo do meu coração que essa pode ser uma manhã histórica na sua vida, marcante, para você nunca mais esquecer, não porque eu estou aqui, mas pela mensagem do Espírito, que vai penetrar no seu espírito e vai te fazer virar de cabeça para baixo. Você precisa agora tomar uma decisão, abrir o seu coração e falar, Deus fala comigo, Deus, eu não quero sair daqui do mesmo jeito, fala, meu coração está aberto, meu espírito está aberto, ministra na minha vida, fala com Ele, faz a sua oração, faz o seu clamor, o seu pedido, pede, porque todo que pede recebe, amém?
O que busca encontra, o que bate a porta se abre. Faz o seu clamor aí, fala com o Senhor, fala: Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Faz a sua oração, irmão. Esse é o nosso clamor, Pai. Nós queremos ouvir a sua voz. Obrigado pela sua presença nesse lugar, em nós, fluindo aqui no nosso meio. Nós pedimos, Espírito Santo nos marca, Espírito Santo chacoalha a nossa vida, nos alinha com o teu coração, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Eu não sei se você teve o privilégio de nascer num lar cristão. Eu não sei se você teve o privilégio de ser educado nos princípios da palavra de Deus. Se você teve, de todo o seu coração, dá um glória a Deus aí onde você está. Está assim, bem forte, irmão. Dá mais uma vez aí, bem forte, vai. Amém, irmão. Eu vou te dizer, você é um privilegiado. Você tem que valorizar essa bênção que você tem. Que privilégio nascer num lar assim, que você, desde novo, é educado nos princípios da palavra. Que honra. Eu não tive esse privilégio. Não tive. Como eu gostaria de ficar livre das marcas que eu carrego na minha vida por não seguir o Senhor. Como eu gostaria. Quanta tristeza. Eu começo a falar, eu engasgo, não tem jeito. Uma vida longe de Deus. Quem aqui viveu longe de Deus, como que eu vivi, não, às vezes nem só como que eu vivi, mas longe de Deus, não importa o tamanho do pecado, pode viver uma vida com princípios maravilhosos, uma família exemplar, um melhor colégio, um melhor ensino, mas quem não tem a presença de Deus não tem nada. Não tem nada, e quem tem a presença de Deus tem tudo, porque o nosso Deus, Ele nem é tudo, Deus é Deus, Ele é mais que tudo. Eu não tive esse privilégio. Sabe, eu nasci num lar em que a minha mãe, já grávida, estava divorciada do meu pai. E ela, sem muito saber o que fazer, tomou uma decisão de mudar para o interior, já com um filho do meu pai também, falou: vamos mudar para o interior, daqui de Minas Gerais mesmo. Depois que eu nasci aqui em Belo Horizonte, falou: vamos mudar para lá e vamos viver a nossa vida lá. E passei a viver lá em Araxá. Araxá é uma cidade do interior de Minas. Ali em Araxá, minha mãe também não conhecia o Senhor, não tinha um relacionamento com Ele, vivia na busca da satisfação, não é? Busca de também um sustento para a família, e tantas coisas que levou ela a, mesmo sendo uma guerreira, uma mulher muito inteligente, 2 formações, trabalhadora demais, querendo dar o melhor para os filhos, mas se ausentar ali dentro de casa. Tinha alguns princípios, aliás, muitos, de uma família legal demais, mas eu não tinha tudo que eu precisava. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como o homem que edifica a sua casa sobre a areia. Quando vem a chuva, vem a tempestade, ela cai. Onde é que está a sua casa? Sua casa está na areia ou sua casa está na rocha? Porque aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vieram as chuvas, vieram as tempestades, a casa ficou de pé, porque ela estava firmada na rocha. Onde que está firmada a sua casa? Minha casa estava na areia. A hora que veio a chuva, veio a tempestade, minha mãe tinha um negócio, quebrou, dificuldade financeira, ausente de casa, minha relação com meu irmão não estava legal. Quando ela falava do meu pai, sabe o que era? Era assim: Léo, seu pai não ajuda, seu pai não tem condições, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, e aquilo cada vez mais deixando uma situação muito ruim dentro do meu coração.
E logo quando eu comecei a crescer, na minha adolescência, eu comecei a perceber o que você já sabe. Nós temos dentro de nós um vazio. Deus, ele é inteligente demais, não é? Quando ele cria o homem e dá para ele a livre escolha, mas o homem, ele era cheio da presença de Deus, ele era pleno em Deus. Mas quando o homem vira as costas para Deus, e decide viver sua vida no seu próprio caminho, a presença de Deus é retirada do homem. E ele passa a se tornar um homem vazio. É a transcendência que está aqui dentro, é a necessidade de Deus, ele não ocupa mais a primazia do meu ser. Eu preciso dele, mas eu não sabia que era dele que eu precisava, e comecei a perceber que tinha um vazio, e eu olhava para minha mãe e falava, então é na minha mãe que eu vou buscar. Então é no meu pai, mas o meu pai está longe, o meu pai não me ajuda, então é no meu irmão, e só briga, só confusão. Sabe, nós temos um vazio no nosso coração, exatamente do tamanho de Deus. E eu não sei você, o que você tenta colocar aí dentro para preencher esse vazio. Se você já colocou o Senhor, yes, é isso aí, não tem outra. Mas às vezes você está procurando alguma coisa. E eu comecei a procurar, irmão, vou te dizer uma coisa, você já sabe, não procura no seu pai e na sua mãe. É claro que eles te tratarem bem, te respeitarem, te ajudarem e tudo mais, é maravilhoso. Mas tem filhos, tem homens, tem jovens que não avançam, porque vive procurando no pai e na mãe que vão suprir a carência emocional. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Procurando uma namorada, procurando uma pessoa. E eu com 13 anos, minha mãe viajou. Eu procurava, o que vai me preencher, o que vai me satisfazer? Chamei amigos para dentro de casa, e um deles tirou um baseado, e começou a fumar lá. Cigarro de maconha. E aí eu olhei, eu falei, cara, o que é isso? E aí ele me contou. E estava lá fumando, e eu comecei a pensar, falei, será que isso aí não vai me dar uma onda? Será que isso aí não vai me satisfazer? E com 13 anos, eu fumei meu primeiro baseado. Sabe quem me apresentou? Meu amigo. Aquele que eu chamei para ir para dentro da minha casa. Eu pergunto para você, quem é seu amigo? Quem é aquele que você anda com ele? Você influencia ou você é influenciado? Eu fui influenciado. Eu fumei ali meu primeiro baseado. A Bíblia diz, no Salmo, se eu não me engano, 42, verso 7, que um abismo gera outro abismo. Aquilo não me saciou, aquilo não me preencheu, o vazio estava lá e eu continuei procurando. E ao invés de fumar de vez em quando, eu comecei a fumar todo dia. E eu que já tinha ali meu meio de arrumar uma grana, quando eu comecei a usar e eu vi que outras pessoas também usavam, eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar para mim e vou comprar para eles também. Pequenas quantidades. E aí comecei a comprar para mim e vendia para eles também. A minha vida virou um caos. A minha mãe já não sabia o que fazer. E aquele negócio, com 14 anos, eu tive a infelicidade de experimentar o crack. Minha vida sem perspectiva, já assim, adolescente, zero, minha família toda preocupada demais. O que nós vamos fazer com o Léo? Tiveram uma decisão, falaram assim, vamos tirar ele de Araxá, para ele ficar longe da companhia, e vamos levar ele para Belo Horizonte, porque lá em Belo Horizonte ele não vai ter essa turma daqui de Araxá, e ele vai ficar livre então das drogas. Pensaram bem ou não? De um certo modo pode-se dizer que sim, mais ou menos, né? Por quê? Porque quando eu cheguei em Belo Horizonte, sabe quem me acompanhou? Meu vazio me acompanhou. Estava lá, precisando de alguma coisa para me satisfazer, precisando de alguma coisa para preencher aquilo no meu coração. Tentei relacionamento, tentei tantas coisas, mas eu conheci um cara que virou para mim e falou assim, toma aqui, grandes quantidades de droga, você pode usar à vontade, vende, depois se acerta comigo.
Comecei a usar cocaína, porque já a maconha não estava legal. O crack já não estava legal, precisava de mais. Conheci em Belo Horizonte o êxtase e o LSD. E aquele cara que vendia um pouquinho, já estava vendendo quilos de maconha, cartelas de LSD, pacotes de droga e uma vida destruída. Usava antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Até tentei sair. Até tentei. Teve uma vez que eu tive uma overdose, minha mãe me buscou no hospital. Eu olhava para ela e falava assim: mãe, pode ficar tranquila, a partir de hoje não tem mais, a partir de hoje acabou. Eu até queria, mas eu não dava conta. Daqui a pouco eu estava usando de novo. Fui preso 2 vezes, pego pela polícia 2 vezes. Eu saía de lá e eu dizia: vai mudar, vai ser diferente. Você já teve essa vontade? Já preso em alguma situação, dizendo assim: agora vai ser diferente. Você diz, mas você não consegue. Na prática é completamente diferente daquilo que você quer e daquilo que você até diz que vai fazer. Era assim comigo. Participava de terapias de grupo, psiquiatra de dependência química. Tentava, dizia: vou mudar, vai ser diferente, mas nada mudava, nada mudava. Estava preso. A Bíblia diz que há uma lei que opera nesse mundo. É a lei do pecado e da morte. Sabe como é que ela é? Vou te ensinar aqui. Ela é igual à lei da gravidade. Se eu soltar esse copo aqui, o que vai acontecer? Vai cair? Vai mesmo. Por que ele cai? Lei da gravidade. Não tem jeito, eu posso fazer uma força e eu vou dizer: copo fica parado. Ele cai. É a lei da gravidade. Está lá em Romanos capítulo 7, diz que aqui tem a lei do pecado e da morte. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Eu não dava conta, eu estava preso no pecado, preso. Imagina que eu tenho um balão aqui na minha mão, beleza? Amarelo do Brasil. Soprei o balão. Enchi o balão. Dei um nó no balão. Soltei o balão. O que vai acontecer? Você está acompanhando aqui, ó? Caiu aqui, ó. Peguei o balão. Ele vai cair. Por que ele vai cair? Lei da gravidade. Agora eu pego esse balão. Beleza? Mesmo balão. Mesma propriedade física, e desdou o nó no balão, e solto aqui, ó, o ar dentro do balão. Está vendo o balão aqui, vazio agora? Agora eu vou encher ele. Eu vou encher ele com gás hélio, gás natural. Dei o nó no balão. Agora eu vou soltar o balão. O que vai acontecer? Ele vai subir. Sabe por que ele vai subir? Porque há uma lei que vence a lei da gravidade. Está entendendo? A propriedade física não mudou. O que mudou é o que está dentro do balão. Eu estava vazio. Mas um dia me apresentaram ao Senhor Jesus. Me apresentaram e eu recebi o Espírito Santo de Deus, que encheu meu coração. E a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. É capítulo 8 de Romanos que diz que a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Você está entendendo? Pelo Espírito nós somos livres. Se você, irmão, está preso em algum pecado, se tem alguma coisa que você quer mudar, mas você não consegue, eu quero te dizer, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus.
Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, a liberdade está dentro de você, a lei que vence, a lei do pecado habita dentro de você, e você pode andar em vitória. Eu não conhecia, até os meus 18 anos, uma vida destruída, um traficante, vendendo droga, com uma vida sem perspectiva, aos olhos de alguns jovens. Uau, cara legal, tem dinheiro, viaja e tal, mas dentro, destruído, vazio, sem perspectiva nenhuma. Até os meus 18 anos, ninguém falou de Jesus para mim. Flamenguista, ninguém falou de Jesus para mim, cara. Você tem noção disso? Uma vida destruída, uma vida sem perspectiva. Eu até estudei, eu tenho certeza, com alguns crentes. Nunca falaram de Jesus para mim, nunca, nada, nunca disseram para mim assim: Léo, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Desesperado, sedento, nunca falaram de Jesus para mim. Um dia eu estava sentado num ponto de ônibus, como eu gosto de crente doido, como eu gosto de gente louca por Jesus. Eu estava sentado lá no ponto de ônibus, passou um cara, eu usava dread, sabe como é que é dread? Cabelo igual do Bob Marley. Eu acho que ele viu assim, falou: esse cara aí deve ser bem perdido. Parou assim na minha frente, olhou para mim e começou a falar de Deus. E falou que Deus era real, que Deus tinha um plano na minha vida, e papai, começou a falar. O que aquele cara começou a falar, começou a encher o meu espírito, começou a mexer comigo. Eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus, nunca tinham dito nada a respeito de Jesus com clareza para mim, como ele estava dizendo, e eu comecei a ouvir, e aquilo começou a mexer demais comigo, e eu falei: meu Deus, o que eu faço? Como é que eu faço? Na época eu já namorava a Lorena, daqui a pouco eu vou falar mais dela. Lorena também não andava com Deus, não seguia a Deus, não vivia com Jesus, vivia uma vida perdida também. Eu comecei a compartilhar com ela, falei: Ló, falaram de Deus para mim e tal, e ela: que isso, Léo, não sei o quê. Sabe, eu creio que ali Deus poderia ter mudado a minha vida. Eu creio que ali a minha vida já poderia ter dado uns 180 graus, mas faltou alguma coisa. Minha vida continuou do mesmo jeito, continuei usando droga, continuei vendendo droga, continuei dando problema, continuei sem perspectiva. Sabe o que eu creio que não mudou? Porque aquele cara não virou para mim e falou assim: me passa o seu telefone, deixa eu te ligar. Ele não virou para mim e falou assim: vamos lá para minha casa, vamos estudar a Bíblia junto, deixa eu te apresentar mais desse Deus maravilhoso que tem um plano para a sua vida. Ele simplesmente liberou uma palavra e foi embora. Sabe o que eu tenho que dizer para você? Deus não te chamou para semear, Deus te chamou para colher. Deus não te chamou para semear, Deus te chamou para colher. Eu ouvi aquela palavra, eu queria, mas não foi dada uma continuidade. Hoje em dia, não são grandes apelos que vão fazer a transformação na vida de uma pessoa, fazer ela tomar uma decisão por Jesus. É o relacionamento, é vida na vida. É por isso que eu amo uma igreja em célula. É por isso que os líderes de célula que estão aqui merecem um aplauso, um abraço especial. Eu amo, sabe por que eu amo? Porque eu talvez nunca entraria num acampamento como esse. Eu nunca entraria num prédio onde a igreja se reúne, mas numa casa é diferente. Numa casa é diferente. Quando alguém abre a porta da casa e fala assim: vem para cá, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, vamos comer uma pizza, a galera vai estar reunida lá em casa, vamos lá. Falo: pô, é sua casa? É claro, eu vou lá. É diferente, está entendendo? E numa casa, como eu sou feliz com aqueles que abrem a sua casa. Se tem um anfitrião aqui, glória a Deus pela sua vida. Como eu sou feliz, porque uma casa foi aberta, um convite foi feito. Eu entrei lá naquela casa e sentado num sofá,
me apresentaram o evangelho com clareza, dizendo para mim: Deus tem um plano para a sua vida, você está afastado por conta dos seus pecados, mas Jesus morreu na cruz por você, e Ele pode te reconciliar com Deus e te livrar de todos os pecados, se você crer, abrir o seu coração, entregar a sua vida para Ele naquele dia. Eu disse sim, entra Jesus no meu coração. Eu abri meu coração para Jesus entrar. Sabe o que Ele fez? Ele entrou e nunca mais me abandonou, nunca mais. É assim que Jesus faz. Ele entra, Ele sela, é uma união para a eternidade. Você é amalgamado com o Espírito de Deus. Ele me selou ali naquele dia, não tem mais jeito. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, sabe por quê? Porque Ele fala o tempo inteiro. Agora Ele está falando com você, Ele fala de diversas formas. Ele começou a falar comigo: Léo, agora você tem que parar de vender droga. Eu falei: meu Deus, como? Ele falou: você está levando morte à prestação para as pessoas, mas eu dependo desse dinheiro. O Espírito Santo falou comigo, sabe o que eu fiz? Eu disse sim, eu obedeci a Ele. O Espírito Santo começou a falar comigo: Léo, você não precisa de nada momentâneo para te satisfazer. Eu falei: eu não dou conta. Usava toda hora, era cerca, só de maconha, uns 20 para mais baseados por dia. Se eu fosse usar uma droga, não era uma dose, um LSD, tinha que ser vários, uma vida totalmente tomada. Eu falei: Senhor, eu não dou conta. E aí Ele disse: naquela cruz eu te libertei. O Espírito Santo de Deus te livra da lei do pecado e da morte. Se você está preso em algum pecado, em nome de Jesus, receba libertação na sua vida. Você é livre, livre. Na cruz Ele já te libertou, e eu tomei posse naquele dia, e a partir daquele dia, eu nunca mais pus uma droga na boca, nada, uma vida livre, comecei a participar da vida na célula, e ali todos os meus valores foram transformados, minha vida foi transformada, completamente transformado. Pedi perdão para minha mãe: mãe, me perdoa, mãe, de tirar dinheiro da sua bolsa, me perdoa de fazer você ir no hospital me buscar, me perdoa de fazer você ir na delegacia, me perdoa por quantas vezes o juizado de menor já me trouxe aqui, me perdoa, e minha mãe, vendo a minha vida, ela virou para mim e falou assim: Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus, batizou, se tornou uma líder de célula, hoje tem até um programa na rádio que evangeliza a cidade inteira. Meu irmão entregou a vida para Jesus, meu outro irmão entregou a vida para Jesus, a Lorena, no mesmo dia, no mesmo momento que eu, entregou a vida dela a Jesus. Tomamos a decisão junto, Deus fazendo uma obra na vida dela, uma obra na minha vida. Decidimos naquele dia, porque não conhecia o Senhor Jesus, fizemos uma aliança com o Senhor, e um com o outro de santidade, pureza total. Quase 4 anos depois eu me casei com ela em total pureza. Por quê? Porque eu decidi honrar aquele que está em mim. Eu decidi viver uma vida para alegrar Ele, para agradar Ele. Sabe, os meus olhos abriram. Eu comecei a enxergar na célula a oportunidade de cumprir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em Mateus 28, em Marcos 16, tem uma ordem para nós. Diz o quê? Vão, go, geração oceânica, vão, preguem o evangelho, façam discípulos, ensine-os a obedecer, levem ao batismo, ensine-os a obedecer a palavra de Deus. É uma ordem. Eu comecei a enxergar na célula a oportunidade de viver isso. Falei: está aqui, eu vou viver isso. Está aqui minha oportunidade, eu não vou guardar para mim aquilo que eu recebi, que eu nunca tinha ouvido falar. Irmão, eu sou daqueles que prega até para o poste, se deixar. Não vai passar do meu lado sem ter um privilégio de ouvir a mensagem de Deus. Não tem jeito, sabe por quê? O povo está perdido sem Jesus. Sabe por que você tem que levantar desse banco e ir para o campo? Marcos
capítulo 16, no verso 16, diz assim: aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. O perdido está verdadeiramente perdido. Ele está perdido sem Jesus. Isso deve te mover a sair desse banco. Há uma ordem. Há uma ordem. Olha o texto da chamada de vocês. Qual que é? 2 Timóteo? Vamos abrir lá. 2 Timóteo. Capítulo 2, não é isso? Qual que é? 2 Timóteo. Qual que é o texto do tema do acampamento de vocês? 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, não é isso? Sabe por que você deve levantar desse banco? Primeiro, o povo está perdido. Segundo, há uma ordem. Há uma ordem. Mateus 28, Marcos 16 deu uma ordem para nós. É uma ordem. Ordem. Ou você cumpre, ou você não cumpre. E aquele que cumpre está dentro, aquele que não cumpre está fora. Olha o que diz o texto aqui, ó. Portanto, você, meu filho, no verso 1. Olha a relação do apóstolo Paulo com Timóteo. Você, meu filho, olha a multiplicação. É o pai, multiplicou o filho ali, ó. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha aqui ele ensinando a multiplicação no verso 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar outro. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Não tem jeito. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, senão competir de acordo com as regras. Depois ele vai falar no verso 6, o lavador. Se o atleta não competir de acordo com as regras, ele está dentro da equipe? Ele está fora. Se o soldado não cumprir as ordens do general, ele continua como soldado? Eu não sei se você sabe, mas ele pode até ser preso. Se um trabalhador não cumpre com as ordens do seu chefe, ele pode continuar dentro daquela empresa? Ele vai ser demitido. Não tem como você dizer que é um discípulo de Jesus e não cumprir a ordem do mestre. É uma ordem, você está entendendo? É uma ordem para nós, é um imperativo. Vão, preguem o evangelho. As pessoas estão perdidas sem Jesus. Eu entendi. Eu falei, eu não vou guardar só para mim. E eu na hora procurei o meu líder e falei, eu quero ser um líder em treinamento, porque aqui nessa célula eu tenho oportunidade de pregar o evangelho. E aquele que chega, eu tenho oportunidade de discipulá-lo e multiplicar a minha vida nele, e ele se tornar um discípulo de Jesus. Aqui na célula eu tenho oportunidade de pegar essa pessoa e levá-la ao batismo. Aqui na célula eu tenho oportunidade de ensinar, a guardar e a obedecer tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu quero ser um líder de célula. Eu comecei a me preparar para ser um líder de célula. E o Senhor começou a ir transformando a minha vida, todos os meus valores, tudo na minha vida. Eu fiz um curso que a nossa igreja tem, meu líder me acompanhando, me discipulando. Eu me lembro da alegria quando eu me tornei um líder de célula. Me converti com 18 anos, 19 eu já estava liderando. Minha célula cresceu, tantas vidas eu alcancei, tantas vidas nós alcançamos, e a célula multiplicou uma vez. Cresceu de novo, multiplicamos outra vez.
multiplicamos outra vez. Não há alegria melhor do que essa. No ano seguinte eu virei um supervisor de células, acompanhando aquelas células que tinham sido geradas por mim, discipulando, acompanhando, dedicando a minha vida na maior alegria de pregar o Evangelho. Enquanto isso, o Senhor fazendo uma obra na minha vida, porque eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro. O Senhor levantou uma pessoa para pagar uma faculdade para mim. Hoje, com a graça de Deus, eu estou na minha 2ª graduação, presente de Deus. Por quê? Porque quando você faz as coisas do Senhor e a obra do Senhor, Ele faz as coisas na sua vida. É a Bíblia que diz: prioriza o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Eu comecei como ali supervisor, já com 19 anos, com 21 anos, eu tive o privilégio de me casar com a Lorena e me tornar um coordenador de células. Já várias células debaixo da nossa supervisão, mesma obra que Deus está fazendo na minha vida, fazendo na vida dela. Com 23 anos, estava trabalhando numa multinacional. O Senhor abriu uma porta para mim. Eu tive a alegria de deixar tudo e me tornar pastor. Sabe, Deus fez uma obra na minha vida. Eu poderia contar grandes coisas que Ele fez, mas se você me perguntasse: Léo, qual é a chave? Por que você vê Deus fazendo essa obra na sua vida? Por que Deus fez tanta coisa na sua vida? Eu poderia dizer: nunca diga não para o Senhor. Nunca diga não. Se o Senhor diz para você: peça perdão para o seu pai e para sua mãe, na hora. Se Ele diz para você: larga, abre mão desse pecado, na hora. Pratica isso da palavra, na hora. A hora que eu entendi que é um chamado. Você tem o Espírito Santo de Deus? Tem. Tem o Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz: receberão o Espírito de Deus e serão minhas testemunhas. É o povo eleito, sacerdócio real, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a palavra de Deus, é o tempo inteiro. Vocês são embaixadores de Cristo, é o que diz a palavra. Vocês receberam, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, o ministério da reconciliação. Portanto, vão, reconciliem o mundo perdido com o Senhor. É um chamado, você está entendendo? Chamado. Essa carta, 2ª carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, é como se fosse o testamento dele. Depois de 30 anos de ministério, ele está falando: olha, está vendo o que você me ouviu? Confia a outros. Se você pega o capítulo 4 diz assim, nas recomendações finais, ele diz assim: abre no capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. É um chamado de Deus para nós. Deus não te chamou para sentar no banco. Deus te chamou para ir para o campo. Deus te chamou para fazer uma diferença. E alguns vão dizer assim: Léo, eu não sei o que falar. Às vezes você vai fazer como aquele cego. E você vai dizer assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus mudou minha vida. Você é chamado para ser uma testemunha de Jesus. Você é chamado para pregar o Evangelho. Nós estamos falando de ir para o campo. Deixa eu ler mais um texto com você. Tem mais um tempinho aqui? Vai para João capítulo 4. Quero finalizar nesse texto. João capítulo 4.
João capítulo 4. Jesus, ele estava saindo da Judéia, indo para Galiléia, ele para Samaria, ele tem um encontro com aquela mulher no poço, aquela mulher que teve um encontro com Jesus e virou a maior evangelista da história, não fez nenhum curso de treinamento, não perguntou se podia, se estava na hora, ele entendeu, na hora ela ouviu, correu, foi e chamou a cidade inteira para ter um encontro com Jesus, está entendendo? É assim, quando a gente tem um encontro com Jesus, é na hora, encontrou com Jesus, viu o Salvador, aquele que é a fonte da água viva, eu preciso dar essa água de beber para outros. Olha no verso 31, Jesus ele já tinha trabalhado muito, ele já tinha feito muitas coisas, e aí os seus discípulos que tinham ido na cidade comprar comida, eles voltam, e no verso 31, diz assim, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Eu sei que eu estou falando aqui com o jovem, sua mãe já virou para você e falou assim, meu filho, minha filha, come, você está sem comer o dia inteiro, ela já insistiu para você comer? Diz aqui que insistia. Hoje eu já não moro mais com os meus pais, mas eu moro com a minha esposa acorda comigo, toma café junto comigo e hoje trabalha comigo, é pastora também, e aí, ela às vezes vira para mim e fala assim, Léo, você está muito tempo sem comer, come, por que ela fala, por que ela me insiste? Ela sabe a última hora que eu comi, ela sabe que comida é importante, ela sabe que se eu não comer eu não tenho força, não é? Comida é essencial. Alguém consegue ficar aqui um dia sem comer? Também consigo. 2 dias sem comer? Também consigo. 1 semana sem comer? Comida é vital, é ou não é? É necessário e é importante. Então os discípulos diziam com ele, mestre, come alguma coisa. Olha o que ele respondeu, verso 32, mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida, aquilo que é importante para mim, aquilo que é necessário, aquilo que é vital para mim é fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas pessoas não querem fazer a vontade de Deus, mas querem fazer coisas para Deus. Existe uma diferença entre fazer coisas para Deus e fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós nos entretemos em tantas coisas, em tantas atividades e não cumprimos a vontade de Deus. A minha comida, aquilo que é importante para mim é fazer a vontade, é concluir a sua obra, e a vontade de Deus está completamente ligada com a colheita. Olha o que esse texto vai dizer. Ele diz assim, vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Sabe o que acontece? Muitas vezes o povo dá desculpa. Daqui 4 meses, viu, pastor? Vou liderar uma célula daqui 4 meses. Daqui 4 meses, vou só terminar minha faculdade. Vou só passar. Vou só resolver meu namoro. Vou só fazer alguma coisinha. Eu vou ver daqui 4 meses. Vocês estão dizendo daqui 4 meses. Enquanto isso, Léo, como eu, vão continuar se perdendo lá fora. Vocês vão dizer daqui 4 meses haverá colheita. Espera eu fazer isso ou aquilo. Irmão, abra os olhos e vejam os campos. Deus te chamou para o campo, abra os olhos e vejam os campos. Eles já estão prontos, maduros para a colheita. Sabe o que isso significa? Você talvez nunca viu um campo de trigo pronto.
Você nunca viu um campo de trigo maduro, mas talvez você já viu um pé de manga, uma manga madura. Às vezes você já viu uma goiabeira com uma goiaba madura, uma bananeira, não sei, uma árvore, com ali todo o fruto pronto para ser colhido. Você já viu? Quando o campo está pronto para fazer a colheita, você só tem duas opções. Ou você vai ficar sentado no banco, e você vai assistir a colheita se perder. Ou você vai levantar e arregaçar suas mangas, e fazer de tudo para fazer a maior colheita da história. Você está entendendo? Ou você vai ficar sentado no banco, ou você vai levantar e ir para o campo. Porque o campo está branco. Chega de desculpa. As pessoas estão prontas para ser colhidas, por isso eu te digo, Deus não te enviou para semear. Olha o que a palavra diz. Esse mesmo texto diz isso: eu não te enviei para semear. Eu não te enviei. Abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Aquele que colhe, recebe o salário, irmão. Há uma recompensa material, colhe fruto para a vida eterna, há uma recompensa espiritual, de forma que se alegram juntos, há uma recompensa emocional. O que semeia e o que colhe, assim verdadeiro é o ditado: um semeia, o outro colhe. Um semeia, o outro colhe. Um semeia, o outro colhe. Eu vos enviei para colherem. Eu vos enviei para a colheita. Você está entendendo? O Senhor te enviou para colher. O Senhor te enviou para você arregaçar suas mangas, levantar desse banco, ir para o campo e fazer a maior colheita da história. O Senhor te chama para fazer uma diferença. Sabe qual é a minha oração nessa manhã? Ali de trás eu ajoelhava em espírito, ajoelhei na minha casa, levantei as mãos aqui, eu dizia: Senhor, levanta nessa manhã jovens dispostos a arregaçarem as mangas e darem tudo para fazer a colheita. É a colheita dos últimos dias. Os campos estão brancos, as pessoas estão prontas. Quem semeia não tem problema se não voltar com a mão cheia, mas quem colhe não pode voltar com as mãos vazias. O Senhor te chama para um dia chegar diante dele e apresentar as mãos cheias de frutos, cheias, porque é João 15, no verso 8, que diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Há uma forma de você glorificar o Pai, dando para Ele muito fruto, tomando uma decisão hoje. Sabe, eu poderia ser um como você, entregar minha vida para Jesus e ficar sentado no banco. O Senhor me abençoou, fiz um processo seletivo, entrei em uma das melhores multinacionais, um salário maravilhoso, abri mão de tudo para me tornar pastor, ganhar menos do que eu ganhava, uma perspectiva salarial muito menor, mas é um chamado para a eternidade. Com 18 anos eu entreguei minha vida para Jesus, com 19 eu me tornei um líder de célula, com 21 eu me tornei um coordenador, com 23 anos eu fui chamado para ser pastor. Eu decidi uma coisa, a minha vida não vai passar em branco. Eu não vou ser um desses que senta no banco e assiste o mover de Deus. Eu vou me levantar para fazer a diferença na história. Eu vou me levantar para sacudir essa terra naquilo que eu puder. Eu vou me levantar não só para ficar lendo o livro, mas para escrever a história de Deus nessa geração. Toda geração tem sua chance de mudar o mundo, essa é a nossa. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele passeia nesse lugar e ele procura jovens corajosos para arregaçar as mangas e para entregar a sua vida, o seu talento, o seu futuro. Começa liderando uma célula, fazendo um discípulo, pregando o evangelho, multiplicando a sua célula. O potencial da nossa colheita é determinada pelo número de trabalhadores que nós temos. Sabe qual é a verdade? Todo discípulo de Jesus é um trabalhador para a colheita. Mas infelizmente muitos se dizem discípulos de Jesus, mas não são trabalhadores da sua colheita.
se entretêm com muitas atividades, mas não se preocupam em fazer a vontade de Deus. Vou fazer uma dinâmica com meu amigo flamenguista. Chega aí. Como é que você chama? Nicolas. Ô Nicolas, você está entendendo a mensagem? Tá? Você vai se levantar, você vai ficar sentado no banco. Você vai se levantar, você vai fazer a diferença, irmão. Você entendeu que é uma necessidade? Você entendeu que quando a gente está aqui tem jovem perdendo lá de fora? Entendeu para valer, velho? Dá para a gente ficar aqui? Dá para a gente brincar de ser discípulo de Jesus? Você entendeu? Se ele não crê, ele está condenado. Você entendeu que é uma ordem? Entendeu que é uma ordem? Ordem é ordem. Ou você cumpre, está dentro como um discípulo, ou você não cumpre, está fora. Entende? É uma ordem. É um ministro da reconciliação. Entende a necessidade, a comida do Senhor é fazer a vontade, está entendendo isso? Está entendendo? Está entendendo que não tem jeito de arrumar desculpa? Chega de desculpa, daqui 4 meses haverá, para de desculpa, você entendeu, velho? Entendeu que agora é o tempo da colheita? Você entendeu para valer? Você vai arregaçar suas mangas e vai fazer a colheita, porque o campo está branco, está pronto para ser colhido, entende? Está pronto, para com desculpa, está pronto. O seu amigo do colégio está pronto. Você não vai colher morango da mesma forma que você colhe manga. Entende? Às vezes muda a estratégia. Estão prontos, o Senhor já disse. A colheita está pronta. Está madurinho para fazer a colheita. Você vai se levantar para fazer a colheita? Vai. Então você vai fazer o seguinte. Você vai sair aqui. E você vai fazer uma grande colheita. Eu vou te dar 10 segundos. E você vai encostar na cabeça de alguns. E quem você encostar, você vai dizer assim: seja um crente em nome de Jesus. Beleza? Isso é fácil, está tudo pronto. Vai dizer isso, seja um crente em nome de Jesus. E quando você encostar na cabeça dele, ele vai ficar de pé, como um crente, em nome de Jesus. Então você levanta a sua mão e fica parado de pé. Quem você encostar na cabeça. Eu quero ver em 10 segundos se você entendeu para valer. E você vai fazer então a maior colheita. Entendeu? Então está valendo. Acabou. Chega aí. Chega aí, flamenguista. Entendeu, não entendeu? Ficou sentado no banco? Não. Ele levantou. Levantou, arregaçou as mangas e fez uma colheita. Deixa eu ver, então, levanta e levanta as mãos. Quem ele encostou? Você não? Não te encostou, não? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 5. Tá bom 5 em 10 segundos? Irmão, 6, né? 6, né, velho? Ajuda aí, né, irmão? Ajuda aí, velho. Tá com vergonha, né? Uma salva de palmas para ele. Ele queria 6 em 10 segundos. Que é isso, hein? Vou te dizer, irmão, vou falar a verdade para você. Depois de uma mensagem dessa, você entendendo para valer, irmão, eu ia correr mais, velho. Quem ia correr mais aqui? Sério? Ia correr, não ia, velho? Correr para valer, pô, só encostar 10 segundos. Mas mandou bem, 6 está bom demais. 6. Agora há uma diferença. Há uma diferença. Presta sua Bíblia aqui. Abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 9. Pode ficar aqui, flamenguista.
Mateus capítulo 9, verso 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o verso 36, e vendo a multidão, olha o olhar do nosso Senhor Jesus, ele sempre via a multidão, ele sempre via a multidão, ele viu a multidão e teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos, está vendo? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é grande demais, irmão. Nós estamos sozinhos aqui, só tem nós. Ela é grande, os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara que enviem mais trabalhadores. A seara é grande. Não adianta eu, Léo, lá na central, arregaçar minhas mangas e correr por todo Belo Horizonte e região para fazer a maior colheita. Eu vou colher muito pouco. Porque a colheita nossa é determinada pelo número de trabalhadores. Então ele diz aos seus discípulos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Agora você não vai fazer crente, irmão. Porque não é privilégio nosso. Não é só para mim, é para você. Todo aquele que entrega a vida para Jesus deve se posicionar como um trabalhador para a colheita. Então, ao invés de fazer um crente, vamos mudar esse negócio. Você vai fazer um verdadeiro discípulo. Porque quem é verdadeiro discípulo é filho de Deus. E quem é filho de Deus tem o DNA do Pai. E quem tem o DNA do Pai tem amor pelos perdidos. E quem tem o amor pelos perdidos não fica sentado no banco. E quem não fica sentado no banco levanta, arregaça as mangas e vai fazer a colheita. Então você vai sair por aí. E com o mesmo tempo você vai fazer discípulos. E fazer discípulo, então, é encostar, você não vai dizer seja um crente em nome de Jesus, vai dizer seja um discípulo em nome de Jesus. E se essa pessoa é um discípulo, ela vai levantar também. E ela não vai ficar parada. Ela vai fazer outros discípulos, está entendendo? Porque quem é verdadeiro discípulo não fica no banco. Quem é verdadeiro discípulo vai para o campo. E vai fazer a diferença, e vai marcar gol, e vai conquistar vidas para o Senhor Jesus. Então você vai fazer isso. Você vai sair com 10 segundos, ao invés de fazer um crente, você vai fazer um discípulo. E se você então for levantado como um discípulo, você faça a diferença. Amém? Então vamos lá? Valendo. Acabou. A banda pode ir lá? Você que estava na banda? Dez segundos, ele ganhou 6 pessoas. Quando você muda a sua mentalidade, e você entende que você não é um crente, você não é chamado para ficar sentado no banco, e quando você entrega a vida para Jesus, você se levanta como um discípulo, há uma diferença. Eu queria agora que ficasse de pé todos aqueles que foram alcançados, fiquem de pé aí. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, uma salva de palmas para eles. Pode sentar. Valeu, flamenguista. Poderia ser maior, poderia ser diferente, mas já foi o dobro, mais do que o dobro, quase o triplo. Sabe por quê? Porque quando você faz um crente, você soma, mas quando você faz um discípulo, você multiplica. Deus nos chama para multiplicar, irmão. A sua vida você não pode guardar só para você mesmo. Você não pode reter o que o Senhor te deu, a mensagem que Ele te deu.
Ele te chama para multiplicar, para gerar outros filhos, outras filhas de Deus, para fazer a diferença. E quando eu estava ali atrás, eu senti no meu coração que essa manhã o Senhor vai chamar líderes de célula nesse lugar. Mas muito mais do que líderes, eu creio que nessa manhã vão levantar homens e mulheres que vão tocar a nossa geração. Homens e mulheres que não vão se guardar, que vão levantar para fazer história. Eu sei que o Senhor vai te tocar agora, enquanto você vai fazer a sua oração ao Senhor. Vai começar a mexer no seu coração, às vezes você vai começar a sentir alguma coisa que você nunca sentiu. Esse é o Espírito Santo de Deus te chamando para participar da maior colheita da história. A seara é grande, são muitas vidas. Que passe agora na sua cabeça cada pessoa que já estudou com você, cada um que você teve a oportunidade de pregar o Evangelho e ainda não pregou, cada um que está na sua faculdade, que está no seu local de trabalho, que está no seu colégio. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu creio que o Senhor está te perguntando: será que eu posso contar com você? Será que eu posso contar com você para sair desse banco, para fazer a diferença nessa terra? Será que eu posso contar com você para levantar do banco e ir para o campo? Será que eu posso contar com você para arregaçar suas mangas e dizer sim ao Senhor para fazer a maior colheita da história? Será que eu posso contar com você para abrir a sua boca e pregar o Evangelho? Não apenas semear, mas é tempo de colheita. Eu vos enviei para colher. Se você sente o Espírito Santo te chamar, se você está entendendo que esse é um chamado para você, e você quer fazer uma aliança com o Senhor, não vou ficar no banco. O Senhor não me chamou para o banco. Eu não vou enterrar o meu talento. Quando eu chegar diante de Deus, eu vou me apresentar para Ele e vou dizer: estou aqui, Senhor, e os filhos que eu gerei. Estou aqui, Senhor, com as mãos carregadas de frutos. Eu estou aqui, Senhor. Eu não enterrei meu talento, mas eu multipliquei. Eu multipliquei a minha vida. Eu alcancei outras pessoas. Se você nessa hora quer dizer sim para o Senhor, eu queria te convidar para levantar do banco. Levantar do banco profeticamente e dizer: se eu não vou ficar sentado no banco, se eu não vou ficar sentado no banco, Senhor, eu vou para o campo. Senhor, eu vou para o campo, eu vou fazer a maior colheita da história. Senhor, eu vou me consagrar. Eu estava conversando com a Fátima ali, e a Fátima virou para mim e falou: Léo, é tão lindo que Deus fez na sua vida. Léo, algo especial. Sabe, na hora eu perguntei: como é que você chama mesmo? Sabe por quê, Fátima? Sabe por quê? Porque eu não sou especial. Eu não sou nem um pouco diferente. Há uma diferença nos que são crentes e nos que são discípulos. Há uma diferença naqueles que são apenas entregues, daqueles que são consagrados e dedicados. Há uma diferença daqueles que dizem sim para o Senhor e não para o mundo. Há uma diferença daqueles que se consagram na presença de Deus. Há uma diferença daqueles que abrem mão dos planos para sonhar os planos de Deus. Há uma diferença, e eu quero saber se tem mais algum diferente nesse lugar. Se tiver, vem aqui, consagra a sua vida e diga: sim, Senhor. Sim, Senhor, conta comigo. Sim, Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro os meus sonhos, eu consagro os meus planos. De Cristo é minha rocha, se fez fraco pra me salvar na tempestade. Ele é Senhor, meu Senhor.
Senhor, meu Senhor. Então dos céus Ele virá, em sua presença me encontrarei. O Cordeiro que se humilhou, agora então dos céus Ele virá, em sua presença me encontrarei. O Cordeiro que se humilhou, agora como Rei dos Reis. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em seu nome há salvação. Ele é o pão da vida. Quem beber e quem comer dele jamais terá fome ou sede. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se entregou por nós. Somente Cristo se fez pra me salvar na tempestade. Ele é Senhor, meu Senhor. Somente se fez fraco pra me salvar na tempestade. Ele é Senhor, meu Senhor. Pai, está aqui o teu povo, Pai. Estamos aqui, Senhor, dizendo sim para o Senhor. Estamos aqui dizendo sim para a tua vontade. Senhor, não queremos ser como crianças que escolhem a comida que vai comer. Não queremos, Deus, desfrutar de uma sobremesa antes daquela comida especial. Nós queremos nessa manhã declarar, Deus, que a nossa comida é fazer a vontade do Senhor e concluir sua obra. Nós queremos dizer ao Senhor, Pai, eis-nos aqui como trabalhadores da tua colheita. Eis-nos aqui, Pai, não como aqueles que permanecerão no banco, mas aqueles que vão para o campo, aqueles que vão colher muitos frutos, e vamos apresentar para o Senhor as nossas mãos cheias, Pai. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, a Tua graça, a Tua unção, a capacitação que vem do Senhor. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, vem com Teu poder e graça, sela a decisão, sela, Espírito Santo, sim de cada um aqui. Espírito Santo, unge os pés para andar no teu caminho sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, para tomar, Deus, autoridade, posição, Deus, nos lugares que o Senhor nos colocar. Eu peço ao Senhor, Deus, unja a boca, para que a boca seja manancial de vida, para que da boca, Deus, saia as palavras da verdade, que curam, que liberta e transforma. Eu peço ao Senhor, unja as mãos, Pai, para onde tocar prosperar. Eu peço ao Senhor, Deus, derrama um óleo, Pai, na cabeça, Pai, que vai até os pés, Deus, e unja, Deus, e sela, Pai, aqueles que o Senhor chamou nessa manhã para liderarem uma célula,
aqueles que o Senhor chamou, Deus, já para darem um passo e serem supervisores de células. Eu sei, Deus, que o Senhor está chamando aqui missionários, Pai, pastores, líderes. Eu sei que o Senhor está chamando aqui pessoas que vão deixar uma marca nessa nação. Eu peço ao Senhor, Deus, sela, abençoa, marque essa manhã, Deus. Faça a tua obra, Espírito Santo, na vida de cada um, na autoridade que o Senhor me deu, Pai. Na fé que tenho no Senhor, Pai, eu os abençoo e declaro sobre eles unção de multiplicação e conquista, para irem, colherem e darem muitos frutos, e frutos que permaneçam. Nós te louvamos, Pai, exaltamos o teu santo nome, o Senhor que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o Senhor, Pai. Aleluia, aleluia. Quem está feliz, dá um glória a Deus bem alto. Diga aleluia, aleluia.